Esse vídeo é a segunda parte do acompanhamento do nosso tema 3, Teoria Formal da Oração, no seu ponto 8, caso e relações gramaticais na teoria gerativa. Esse vídeo pressupõe que, do nosso tema 3, quem esteja assistindo tenha assistido já também o vídeo de introdução ao tema 3, o vídeo sobre o ponto 6 do tema 3, o vídeo, primeira parte, né, do ponto 7, a segunda parte do ponto 7, em seguida o vídeo com uma pequena floresta de árvores de sintagmas nominais e também a primeira parte do ponto 8. Tá? Então, esses são os conteúdos imediatamente antecedentes que o que eu vou dizer aqui, a partir desse ponto, pressupõe. Então, para dar continuidade a esse nosso ponto 8 sobre as relações entre os constituintes sintáticos na teoria gerativa, vamos começar aqui com um panorama resumido do que a gente tratou nos vídeos anteriores a esse tema 3 do nosso curso, que é a teoria formal da oração. Combinando todos os vídeos que a gente já preparou sobre esse ponto, sobre esse tema, ou seja, nos pontos 6 e 7 e na primeira parte desse ponto 8, o que nós tentamos desenhar foi uma descrição ampla desse axioma da oração na teoria gerativa, em particular, começando por explicar o que ele nos traz de interessante quanto ao aspecto da formação dos constituintes sintáticos. Em particular, foi disso que a gente tratou no vídeo de nome 7b. Aí eu pus um diagrama ampliando uma das partes dessa estrutura arbórea, que é o constituinte aqui chamado de VP, mas que é o sintagma verbal. Só para lembrar que naquele vídeo 7b a gente viu com alguma minúcia como é que um sintagma verbal se forma na teoria de constituintes da gramática gerativa, que é a teoria X-barra, e na realidade tentando mostrar que essa é não só a forma de constituição do sintagma verbal, como de todos os sintagmas, né? É disso que trata esse vídeo 7b, com alguns exemplos que vieram depois, num vídeo que a gente chamou de floresta, né? No qual a gente tenta derivar diferentes tipos de sintagmas verbais para ver como se aplica, né, essa ideia num âmbito mais particular, em vários âmbitos particulares. Então isso foi o que a gente tratou para começar a falar da teoria de constituição sintática na teoria gerativa num primeiro momento. Base em tudo que a gente tinha discutido naquele primeiro momento sobre a constituência na gramática gerativa, no segundo vídeo mais teórico, que leva o nome de 8A e que é a primeira parte desse aqui, eu sugeri a vocês que uma maneira interessante da gente organizar os princípios que regem a formação sintagmática e, na verdade, a projeção da oração na teoria gerativa, uma maneira interessante de organizar esses princípios é ver que há duas operações básicas, operações sintáticas básicas, ou duas formas básicas de computação, né, no sentido que a gente viu ali. Uma delas é aquele grupo de computações que pertencem ao assunto de como os objetos sintáticos se formam nas computações locais, que eu chamei a atenção, que principalmente a operação envolvida aqui é a concatenação, ou seja, como eu defini ali brevemente, essa junção de constituintes menores para formar constituintes maiores, mas conforme a gente falou bastante, não uma junção qualquer, mas sim uma junção que segue regras e que produz constituintes hierárquicos, coesos, do ponto de vista semântico e formal, e no qual se respeita uma hierarquia, por exemplo, uma hierarquia
categorial, de modo que quando eu concateno um núcleo de uma certa categoria com complemento, é a categoria do núcleo que vai ser projetada no sintagma ali formado. Falamos disso. E nesse último, então, vídeo 8A, que é a primeira parte desse aqui, eu salientei lá no comecinho dele que um outro grupo de operações sintáticas ou computações sintáticas importantes propostos na teoria são aquelas que remetem a computações de longo escopo, que, por exemplo, estabelecem as relações entre os constituintes formados localmente. E um pouco a ilustrar esse segundo tipo de operações sintáticas ou computações sintáticas, um pouco a isso se dedicou esse vídeo 8A, ou seja, a primeira parte desse vídeo aqui, mas eu deixei ali várias pontas soltas que eu vou tentar unir aqui. Nessa apresentação bastante panorâmica que a gente fez na primeira parte desse ponto, eu sugeri também a vocês que uma das formas da gente se aproximar dessa ideia das computações sintáticas, então de longo escopo, era explorar o que acontece com as perguntas. E eu falei disso de modo muito amplo. Dei um exemplo com uma pergunta de complemento, né? Como, por exemplo, a pergunta o que a Rita pinta, paralela à estrutura a Rita pinta quadros com flores, na qual quadros com flores é o sintagma nominal que, como um todo, é o complemento único do verbo pintar, e logo em seguida falamos de uma outra estrutura de pergunta com que a Rita pinta, que corresponderia à estrutura paralela à primeira, na qual pintar toma dois complementos. Então, tem dois argumentos, né? Um na sua posição de complemento imediato, no sintagma nominal quadros, e um outro no sintagma preposicionado com flores, que é o que está envolvido aqui nessa pergunta. E naquele momento eu só chamei a atenção, vejam como é longo, e aí eu deixei até inclusive em aberto, vejam como é longo o movimento que esse sintagma preposicional, ou se quiserem, que esse argumento instrumento, né, faz até chegar a esse ponto da derivação onde eu estou postulando que a pergunta pousa. Então, vejam como é longo esse movimento, ou, se quiserem ver de uma outra forma, vejam como essa cópia, essa outra versão desse constituinte fica distante da outra, da inicial na derivação, e seja num caso ou no outro eu tenho que estabelecer uma relação entre os dois. Mas foi um pouco só isso que eu falei. Porque naquele momento a minha preocupação fundamental ao falar das relações gramaticais que se estabelecem em computações de longo escopo foi chamar a atenção para vocês da importância de um aspecto, que é essas computações de longo escopo se dão na teoria de tal forma que as relações que são estabelecidas nos níveis mais profundos, ou se vocês quiserem, inferiores da estrutura da árvore, são preservadas conforme a gente caminha para as porções superiores da árvore. Então, a gente, na verdade, pode ver esses diversos núcleos concatenados em seguida aí como fases da derivação da oração. Chamei atenção para isso. Entretanto, naquela primeira parte desse assunto aqui, o meu foco principal foi conversar com vocês sobre o que acontece num ponto particular da derivação, aqui mostrado como IP, ou Inflectional Phrase, que é o núcleo onde se codifica a flexão. E eu chamei a atenção da importância para nós, da importância que tem para nós esse núcleo aqui na nossa discussão do curso, porque é só com ele que a gente vai entender o estabelecimento das relações gramaticais numa teoria como a teoria gerativa. E a isso a gente dedicou muito da nossa conversa nessa primeira parte. Em particular, a gente formulou o seguinte. Então, nessa primeira parte, né, desse assunto,
a gente derivou ali juntos os sintagmas flexionais, portanto, os IPs, de 3 dos exemplos, né, já tratado no nosso curso em exercícios e em outros pontos, com outras perspectivas. O sintagma flexional, ou IP, da oração O Sol Vai Esquentar Esse Cobertor, que tinha como ponto principal, que eu salientei bastante, porque eu acho bastante interessante, essa propriedade de, por envolver uma locução verbal, né, nos mostrar, vamos dizer assim, essa subdivisão de tarefas, né, entre flexão e predicação, que em geral se condensam numa mesma palavra poderosa que é o verbo, mas aqui nesse caso do vai esquentar é como se eu tivesse isso distribuído, essa tarefa está distribuída por 2 itens lexicais separados, então eu acredito que isso nos permite ver bem as propriedades do núcleo da flexão, que é o i, que está aí ocupado por vai provisoriamente, né, nessa nossa derivação. Em seguida a gente derivou o sintagma flexional, o IP, da oração O Menino Amava a Menina, e sugeri a vocês que o que acontece aqui no núcleo I de O Menino Amava a Menina é algo muito parecido com o que acontecia no núcleo I de O Sol Vai Esquentar Esse Cobertor, com a diferença que aqui eu tenho algum processo morfológico que une a flexão ao verbo. Eu tenho até aflição de dizer isso. Na verdade, não sei se a gente pode dizer que une a flexão ao verbo, mas que de fato torna essas propriedades abstratas de passado, terceira pessoa e tudo isso que a gente discutiu, torna isso uma flexão de fato, né? Discutimos inclusive essa questão da nomenclatura flexão. E para terminar aquela discussão, a gente também derivou o IP de um caso bem particular, que é aquela oração: os meninos caíram bem na hora da chegada. Aliás, a gente deixou bem na hora da chegada para trás, e de fato só discutiu essa formação dos meninos caíram para quê? Que serviu isso aqui? Isso aqui serviu para quê nesse momento da nossa conversa? Para mostrar a vocês como também pode ser formulado de modo interessante nessa teoria, como pode ser formulada, de novo, a distinção, a distribuição entre dois aspectos importantes que a gente costuma, que se a gente ficar nas derivações mais básicas, nas predicações transitivas mais simples, não aparecem tão bem, que são a natureza de um argumento enquanto argumento determinado pelo seu predicador é um aspecto. E a natureza de sujeito da oração é um outro aspecto. No caso dos meninos caíram, em contraste com o que acontece com os meninos amavam as meninas e mesmo o sol vai esquentar esse cobertor, isso fica muito claramente, eu acredito, mostrado aqui, porque o argumento único de cair os meninos tem um papel temático que não é geralmente associado com o sujeito clássico, porque ele é um tema, mas ele é o sujeito da oração ainda assim. Ao falar sobre isso, eu prometi a vocês que eu voltaria a esse tema, e eu vou voltar, mas ainda não é agora. Eu vou voltar isso como um adendo aqui. Aqui nesse momento eu só queria fazer esse pequeno resumo para voltar àquilo que eu deixei bem inicial lá no começo daquele vídeo. Eu falei no começo daquele vídeo, bom, temos aqui a estrutura completa da oração e eu vou tratar especificamente de IP para depois voltar à estrutura completa da oração. E agora que eu quero voltar a ela, agora que eu acho que a gente tem essa questão do IP um pouquinho melhor entendida. Vamos ver se isso é verdadeiro. Vai ser importante a gente lembrar de uma coisa que foi dita lá atrás, quando a gente estava olhando para o esqueletinho, né? Esqueletinho da oração a partir do axioma de formação dos objetos sintáticos na teoria gerativa. Quando eu reforcei para vocês, bom, o que é interessante desse objeto aqui recursivo, né? Conforme a gente discutiu, mas eu estava salientando o seguinte, é que essas diferentes fases da computação sintática representadas aqui por esses diferentes núcleos e suas projeções máximas, né? Verbal, e aí os núcleos mais funcionais, IP, CP. O interessante é que
Essas diferentes fases da computação sintática se relacionam umas com as outras, de modo que as relações formadas, vamos dizer, abaixo da árvore se preservam conforme certos objetos se movem para cima, se quiserem mover, ou se copiam mais acima. Né? E naquela ocasião eu falei, bom, para ver isso é interessante ver a questão das perguntas, lembram que a gente falou disso? Vamos voltar então para isso, para eu fechar aqui o raciocínio. Vamos voltar a olhar um pouquinho as perguntas, só que agora a gente pode fazer uma pergunta que a gente não fez antes. A gente tinha feito perguntas sobre objeto, vamos fazer a pergunta sobre o sujeito. O que a Rita pinta? Olha o que eu formei aí, veja se vocês estão conseguindo ver que aqui é como se eu tivesse feito um movimento, já que se a gente quiser movimento, bem longo, né? Ou a gente vai dizer que é um movimento bem longo, ou a gente vai dizer que é uma cópia bem remota, como queiram. O importante quando eu me pergunto, quem pinta? Eu estou fazendo uma extração, ou se quiserem, eu estou fazendo uma cópia do quê? Essa é a pergunta aqui. Este quem que está ali no especificador de CP, ou seja, no que para nós aqui é a fase última, remete ao argumento externo de V, ao argumento agente, né, de pintar, ou remete ao sujeito da oração? Ou seja, a Rita que a gente tinha deixado lá no especificador de IP. E eu queria sugerir a vocês que é os dois. Porque essa é a questão aqui. Conforme eu vou formando novas fases na derivação, eu preservo tudo o que eu já formei anteriormente. Então, eu preservo o estatuto de argumento, no caso agente. Argumento com papel temático agente que a Rita tinha na formação do VP. Eu projeto a característica de ser sujeito da oração que a Rita tinha na fase do IP. E eu agora destaco, atribuo, construo, se vocês quiserem, uma nova característica, que é de ser a interrogação. Eu posso formular isso de diferentes maneiras, eu posso dizer que ali no especificador de VP, na verdade, eu tinha um quem que foi subindo para o especificador de P, e depois foi subindo para o especificador de CP. Eu posso dizer que eu tinha um abstrato referencial ali no especificador de VP, o mesmo abstrato em IP, que realmente se realiza como interrogação no especificador de CP. Isso são diferentes fases da teoria, isso nos importa menos aqui. O que nos importa aqui é notar que eu tenho uma grande cadeia formada entre uma grande cadeia formada por todas essas, vamos dizer assim, instâncias de a Rita. O que não é dizer bem, talvez dizer melhor. Eu tenho uma grande cadeia formada por esse constituinte que, a um tempo, é o argumento de pintar, é o sujeito da oração e o elemento que está fazendo a pergunta. Então, isso é só para reforçar aquilo que eu disse anteriormente. O interessante dessas diferentes fases da computação sintática é que elas são, de fato, fases de algo que vai se preservando, né? Então, a formação de IP herda algo do VP que eu tinha formado, a formação de CP vai também herdar algo do IP que eu tinha formado. É isso um pouco que eu queria mostrar com essa grande cadeia de a Rita aqui. Vamos também fazer a pergunta, novamente, a pergunta que a gente já fez, o que a Rita pinta? Resposta, quadros com flores, né? Aqui já coloquei ela feita, vocês podem imaginar com movimento ou com cópia, não importa tanto. O que importa é ver aqui, que interessante. Para eu fazer essa pergunta, por exemplo, por movimento, né? Para eu derivar isso com movimento, ou seja, com esse o que, identificado tematicamente como argumento interno de pintar.
Se ele for sair dali e ir lá para cima para fazer a pergunta, veja que ele vai, vamos dizer assim, ultrapassar a Rita, né? Ele vai ter que passar pela instância da Rita no especificador de VP, passar pela instância da Rita, que é o sujeito da oração no especificador de P, para poder, então, vamos dizer assim, pousar lá no especificador de CP. Ou então, essa cópia que se forma ali precisa superar essas outras duas instâncias. Um pouco por conta disso que vão ser tão importantes as regras sobre movimento de argumentos na teoria, né? Ou seja, de novo, aqui eu tenho uma cadeia, né? Uma cadeia mais simples, a cadeia de quadros com flores, essa cadeia de o que aqui só tem dois termos, mas ela é muito longa. Né? Então, é daí que vocês vão ver todas as regras que a teoria vai fazer sobre o movimento de constituintes argumentais, né? Movimentos A, como a teoria vai chamar, nos quais a gente não vai poder entrar aqui. Mas o que é importante vocês guardarem é, quando forem ler sobre isso, por que tantas restrições sobre os movimentos de argumentos? Ora, justamente porque a interpretação argumental precisa sempre ficar preservada. A integridade dos constituintes formados nas fases anteriores, a integridade formal e também a interpretabilidade precisa ser garantida. Então, eu traduzo essa integridade do constituinte por meio de regras que restringem e permitem essa movimentação pela sentença. Então, só para dizer, há movimentação, mas ela não é sem regras. Né? Ela parte de regras importantíssimas, apenas nós não vamos poder entrar nelas com tanto cuidado como seria interessante. A gente poderia também... A pergunta sobre o segundo argumento, com que a Rita pinta? Note aqui eu tenho novamente, se quiserem, um movimento longo ou uma cópia que faz relação com dois objetos que estão, vamos dizer assim, remotos, né, na derivação, porque, afinal de contas, essa pergunta com que a Rita pinta é uma pergunta que nos faz aí uma identidade entre a pergunta e o elemento de pergunta e o segundo argumento interno. Porque, como a gente combinou no começo, essa pergunta só pode ser feita nessa estrutura na qual com flores é um argumento interno, né? Lá no início. De novo, aqui eu vou ter que ter uma regra que me permita sair dessa posição, né? De ir mão de V barra lá no VP, né? Passar por cima do especificador de VP, passar por cima do especificador de P, para pousar, então, aí, nesse lugar em que ele se constitui com pergunta. Por isso, são importantes as regras de movimento sobre os constituintes argumentais, que infelizmente a gente não vai poder ver. Um detalhe. Já que a gente não vai poder ver esse nível CP, esse nível da oração com maior detalhe, inclusive com tudo que se diz sobre movimento. Aqui eu quero reforçar um ponto, né? Sempre indo do mais complexo para o mais simples. Notem que eu tinha feito rápidos exemplos da instanciação de CPs interrogativos, né? Porque isso é uma das propriedades importantes que acontece em CP. É lá que a gente organiza o interrogativo, vamos dizer assim. Mas é também lá que se organiza a complementação. Eu estou chamando atenção para isso porque é daí que vem o nome, né, desse sintagma. O último, cujo núcleo é um complementador e é um sintagma complementador, complementizer phrase CP. Então, na origem disso, desse nome, né, está a necessidade de eu conseguir descrever, colocar na estrutura as orações encaixadas. Então, imagine, eu disse que a Rita pinta quadros com flores, aí a nossa oração, que era principal, agora é uma oração encaixada, que a Rita pinta quadros com flores, ela teria essa estrutura que vocês estão vendo aí. Ó. Ela teria o VP, quadros com flores, conforme a gente já falou, ela teria o IP, a Rita pinta quadros com flores, que a gente também já falou, mas ela tem uma fase a mais, que é onde está o complementador, que a Rita pinta quadros com flores. E esse CP seria complemento de uma outra oração. Né? Vocês podem ver isso na literatura. Aqui é só para ilustrar o caso em que você tem um que é um item lexical. É um complementador. Podia ser, eu perguntei se a Rita pinta quadros com flores e esse complementador seria um C, por exemplo. Então, essa é uma instância de um C, núcleo C lexical. Né? Só para eu fazer uma pequena ilustração desse último nível, né? Dessa última derivada,
ponto da derivação, que para nós aqui vai ser o CP. Então, o que nos importa aqui é ver o seguinte, essa teoria, por ser axiomática, se em primeiro lugar a proposta de um CP vem da necessidade de representar a complementação e depois também é usada para derivar movimentos amplos, como por exemplo a pergunta. Por essa teoria ser axiomática, ela vai dizer que essa última fase CP está sempre presente. Não só para fazer perguntas, como a gente viu antes, ou seja, ocupando o especificador de CP com as palavrinhas de perguntas, né? E também não só para complementar, o que é difícil porque o nome dele é CP, né? Mas ele não é só para complementar, ele estará sempre presente. Não é só para encaixar orações umas nas outras, nem para fazer perguntas. Então, você vai ter CP sem um item lexical no seu núcleo C, que era o caso dessa oração aqui, porque ela é encaixada, e sem nada no seu especificador. Porque CP estaria em todas as orações, mesmo as declarativas afirmativas, ou seja, não perguntas, e mesmo as principais, ou seja, não encaixadas. Todas teriam, no final, um núcleo C. E a gente teria várias versões da teoria quanto ao especificador do núcleo C, mas todas teriam um núcleo C. Vamos ver isso em seguida. Para essa nossa finalização dessa fase CP, numa oração como a Rita Pinta Quadros com Flores, sobre a qual a gente tinha discutido como era a formação desse VP, como era a formação desse IP, e agora eu coloco aí a formação desse CP, que me parece mostrar bem para vocês como a coisa fica bem abstrata. Porque o que eu tenho? Eu tenho um núcleo C, e o IP está na sua posição de complemento, mas eu tenho um núcleo C que não tem nada nele. Eu tenho uma projeção C bar e fecho um CP, parece que eu não tenho nada. Mas a ideia aqui, vamos lembrar, eu estou fazendo um axioma, então CP está sempre presente, mesmo que aparentemente eu não tenha nada nesse núcleo, e mesmo que não tenha um especificador para o CP. Né? Então, numa sentença como essa, que é uma declarativa, não é uma pergunta, e é uma principal, ou seja, não é uma encaixada, mas ela tem um núcleo C. Fica em aberto aqui para nós a natureza desse núcleo C que não tem nada. Pode ser que ele tenha algo, pode ser que ele tenha os traços da asserção. No caso aqui, uma asserção neutra, declarativa e uma oração principal. Isso vai ser interessante em vários aspectos que a gente não vai poder se aprofundar. Eu vou mostrar só um aspecto no qual isso pode ser talvez interessante aqui para nós. Pensa, em vez de a Rita pintar quadros com flores, fosse a Rita pintar quadros com flores? Ou seja, se fosse uma interrogação. Só para eu mostrar aqui um pouquinho mais sobre o CP. Ou seja, se ele fosse uma pergunta, a chamada pergunta sim e não, a sentença inteira é uma interrogação. Eu poderia dizer, uma das possibilidades é que eu teria essa estrutura aqui, é uma das possibilidades, não é a única. Ou seja, eu tenho novamente uma cadeia formada por a Rita, parece quem pinta quadros com flores, mas com outro tipo de pergunta. E o mais interessante, a sequência superficial é a mesma da afirmação a Rita pinta quadros com flores. Aqui eu só fiz uma postulação de que essa pergunta é uma pergunta assim, a Rita pinta quadros com flores? Ou seja, é a Rita de fato e não quem, né? Porque eu estou tentando uma confirmação, vamos dizer assim, que está lá no especificador de CP, e aí vocês viram que eu formei uma cadeia novamente, né? Com todas as instâncias de a Rita como especificador de VP, a Rita como especificador de IP, agora a Rita como especificador de CP. Bom, isso é uma possibilidade. Mas o que eu quero que vocês notem, é só por isso que eu trouxe esse exemplo, é que vejam como nesse caso a entonação é fundamental, né? Traduzida graficamente ali no nosso pontinho de interrogação, mas essa sentença não é a Rita pinta quadros com flores. Essa sentença é a Rita pinta quadros com flores, ela tem uma prosódia própria. Isso é só para vocês perceberem que a teoria vai dizer isso. Ela vai dizer CP é o último grau, a última fase, o último nível da formação da oração, ou seja, da projeção sintática, e ela é interface com outros níveis. Por exemplo,
ela é interface com a fonologia, com a prosódia, mais fundamentalmente. Isso é interessante, eu remeto vocês à nossa bibliografia se quiserem explorar isso mais a fundo, mas eu só queria dar esse exemplo para vocês verem um exemplo de um CP interrogativo, no qual a sequência linear, né, da oração é a mesma de um afirmativo, só que eu vou formular a asserção interrogativa nesse último grau, nesse último nível, que é o CP. Só para vocês verem um exemplo. Tá. A Rita Pentaquado com Flores, ponto. A nossa sentença básica. Para terminar aqui a nossa reflexão. Vamos fechar a nossa apresentação da estrutura da oração, observando com essa derivação aí básica, o que a gente está dizendo aqui que é fundamental, né? Cada fase formada nesse objeto, nesse grande objeto oração, tem uma função, tem um sentido gramatical, né? Então, a predicação é resolvida no sintagma verbal, ou aqui VP, né, amarelinho. As relações gramaticais, e se vocês quiserem, a questão do caso, são resolvidas no sintagma flexional, ou IP. E agora, por último, a gente viu um pouco rapidamente que a gente pode dizer que essa última fase, o CP, resolve a asserção, né? Se vocês quiserem. Mas é a cabeça da oração, né? É o fim do domínio sintático aqui, nesse nosso momento da teoria. Isso aqui só para mostrar, então, que essa teoria quer e precisa e postula essas fases abstratas, que a gente pode chamar IP e CP de fases abstratas, nucleadas por núcleos funcionais, para dar conta do que vai além da predicação lexical, da predicação inicial, né? Isso pode ser mais ou menos complexo, mais ou menos abstrato, a depender da fase da teoria. Isso aqui não nos importa tanto. O que nos importa aqui é o que é essencial e que a gente pode dizer que não é uma questão de implementação, é uma questão conceitual, né? O que eu já reforcei bastante. Os núcleos funcionais suportam, vamos dizer assim, as relações gramaticais e outras relações como a asserção. E que isso se dá em diferentes implementações por movimentos ou por cópias do quê? Dos constituintes argumentais, por exemplo, já formados lá no sintagma verbal, que a gente viu com mais ênfase, porque o nosso curso foi bastante dedicado à questão da predicação. Mas isso é válido aqui para nós, porque é importante a gente entender, como eu disse aqui anteriormente, que o que varia, o que pode ser diferente é como é este VP. Né? Então eu acho interessante que a gente tome uma versão da teoria, é uma versão possível, na qual eu posso ter diferentes tipos de VPs, ou diferentes formas para o sintagma verbal, inteiramente dependentes de qual é a determinação semântica do predicador. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um caso amplo em que esse predicador está determinando que ele quer 3 argumentos. Então, ele tem essa forma máxima do VP, com 3 lugares para argumentos, nessa fase da teoria, mas as demais fases que vêm acima e que são bastante teóricas, que são as dos núcleos funcionais I e C, têm uma formação um pouco mais axiomática, né? Então, isso aqui é o que nos importa, né? Nos importava ver isso. Por que essa teoria precisa dessas fases tão funcionais, como a fase do núcleo I e a fase do núcleo C, e por que para nós, porque a nossa abordagem aqui, isso não é um curso sobre teoria gramatical, isso é um curso sobre sintaxe e tem apenas aqui este módulo para a gente entender como uma teoria gramatical, né, dá conta das questões importantes de sintaxe que a gente viu. As mais importantes para nós são as que aconteceram em VP e agora um pouquinho as que aconteceram em IP, para a gente entender isso de fundamental, né? A predicação se forma no sintagma verbal e as relações gramaticais no chamado sintagma flexional. Foi isso que eu tentei mostrar aqui nessa nossa conversa. Gente, para que isso? Por que eu estou aqui olhando para essas estruturas tão abstratas, tão aparentemente distantes daquilo que a gente estava conversando no início do curso, quando a gente estava falando, bom, na verdade, nesse miolo do aprofundamento do nosso curso, quando a gente estava falando de predicação,
Por que que a gente está vendo isso? Né? Como eu comecei a dizer agora há pouco, isso aqui o nosso curso não é um curso de teoria gramatical, é um curso de sintaxe, no qual, neste último módulo, a gente tentou ver como que uma teoria da gramática, que é a teoria gerativa, aborda as questões que a gente viu que são caras à sintaxe, como a questão da predicação e da projeção sintática das propriedades de predicação, principalmente da predicação verbal que a gente viu. A gente entrou nesse abstrato dos objetos sintáticos, tal como eles aparecem construídos na teoria gerativa, como um axioma que tem um espírito fractal, né, no sentido de que os objetos são recorrentes, né, a computação sintática vai produzindo em diferentes fases esses construtos, né, que se encaixam uns nos outros para formar, enfim, a oração. Mas eu quero lembrar aquele ponto, na verdade, com o qual eu comecei esse slide, mas vamos nos lembrar que estamos tratando de uma teoria que pretende descrever a faculdade da linguagem e para a qual, como a gente viu agora sim, lá, acho que na primeira aula que a gente teve entrando na teoria gramatical, na qual a gente discutiu a seguinte formulação, que, como eu disse para vocês, acho muito fundante, de um texto do Chomsky, ainda já de 1975, Reflections on Language. E a gente discutiu bastante, não sei se vocês se lembram, essa formulação aqui, que eu vou traduzir com um inglês macarrônico e instantâneo, quando o Chomsky faz referência a relação que ele vê entre a complexidade dos sistemas linguísticos e a sua hipótese inatista. Né? Quando ele diz assim, uma língua natural é um sistema de complexidade notável. Vir a saber uma língua natural seria um desenvolvimento, um feito intelectual extraordinário para uma criatura que não fosse especificamente concebida, desenhada para cumprir essa tarefa. Entretanto, uma criança normalmente adquire esse conhecimento a partir de uma exposição relativamente baixa a dados, né, e sem um treinamento específico. Essa criança, então, poderá, sem nenhum esforço, fazer uso de uma estrutura muito intricada de regras específicas e princípios norteadores para expressar seus pensamentos e seus sentimentos para os outros, fazendo despertar neles ideias novas e percepções e julgamentos e pensamentos sutis. Eu acho muito bonita essa formulação, aqui traduzida por mim macarronicamente, mas está aqui no seu original, nas palavras do Chomsky, porque ela nos mostra duas coisas. A primeira coisa é toda essa complexidade do modelo gerativo para explicar a constituência e as relações gramaticais, ela é muito fundante, muito importante para o modelo, porque a maneira como o gerativismo pretende explicar o funcionamento da língua, como a gente reforçou no início nesse vídeo, é axiomática, é paradigmática, ou seja, o que Chomsky e o gerativismo estão tentando explicar é a receita de fazer estruturas linguísticas, né? E não cada estrutura separadamente, e nem, na verdade, algo que seja essencial das estruturas. O que eu quero entender é como que a mente humana é capaz de gerar essas estruturas infinitas. Essa é a proposta dessa teoria. E aqui, nessa formulação, você pode perceber uma das razões, um dos elos, né, entre essa questão da complexidade, que é essa tarefa de compor e gerar infinitos objetos linguísticos a partir de regras simples, e a questão da hipótese inatista, porque aqui o Chomsky está colocando alguma coisa que ele repete muito em outros trabalhos posteriores. É tão complexo que eu não posso imaginar que isso seja aprendido passo a passo com treino. Eu tenho que imaginar que há algo que
a criança já traz, né? Para conseguir gerar, como ele diz aqui, infinitamente enunciados linguísticos, né? E quero também lembrar que logo depois que a gente discutiu essa formulação do Chomsky lá no começo do curso, a gente chamou atenção para um fato que, como eu disse a vocês, muitas vezes é mal compreendido, que o que se está dizendo que é inato não é tudo da língua. É uma parte do funcionamento linguístico que a gente viu, remeto a vocês a nossa primeira aula, que depois eu regravei, né, no nosso primeiro vídeo. O que se está dizendo que é inato é uma área específica do funcionamento linguístico. E se vocês retomarem lá, que área específica? As computações e a recursividade. Veja como aqui a gente tratou de recursividade o tempo todo, né? Se vocês puderem retomar aquele primeiro material e aquele primeiro vídeo e retomar essa reflexão desse último ponto, vocês vão ver que, apesar de não parecer, as coisas estão ligadas, né? Eu estou aqui apresentando uma teoria que explica as propriedades das línguas em certa medida, em uma certa área delas, que é a área da formação dos objetos sintáticos, de uma forma axiomática, porque quer explicar a propriedade fundamental da nossa capacidade de geração infinita de enunciados a partir de regras e princípios gerais. Então, aqui só para dar um término e fazer um pouquinho de sentido de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, que já se faz longo. Era isso. Pessoal, então é isso. Fundamentalmente, com esse vídeo eu pretendo ter fechado o que eu tinha de interessante para dizer sobre esse nosso último ponto das relações gramaticais na teoria gerativa. A gente ainda tem um encontro no qual eu pretenderia assim, principalmente dizer a vocês como é que vocês continuam estudando isso se quiserem, se os interessar. E vou tentar também talvez fazer mais um material com derivações, né, mais uma floresta de casos. Mas o vídeo se faz já muito longo, vocês precisam descansar e eu também. Então, por enquanto, é isso.